O Banco Master acabou de travar saques e transferências. Mais de 1 milhão de clientes acordaram sem acesso ao próprio dinheiro. E enquanto os noticiários discutem intervenção temporária e medidas preventivas, existe uma pergunta que ninguém está fazendo quando um banco fecha: quem realmente paga a conta? Porque não é só o banco, nunca foi. E nos próximos minutos, você vai entender exatamente por que isso te afeta menos, mesmo que você nunca tenha tido um centavo lá dentro. Existem momentos em que o sistema financeiro fala baixo, mas diz muito. E quando um banco fecha as portas, o que acontece não fica restrito àquela instituição. O abalo se espalha como uma rachadura em fundação antiga, menos silencioso no começo, devastador quando atinge a estrutura toda. Muita gente acredita que bancos quebram porque erraram sozinhos. Gestão ruim, apostas arriscadas, fraudes internas. E isso até acontece. Mas a verdade incômoda é que o colapso de uma instituição financeira raramente fica contido. Porque banco não é uma empresa comum. Banco é nó, é conexão. É corrente elétrica no sistema todo. Quando ele apaga, a cidade inteira sente. Vamos entender por que a conta nunca é paga apenas por quem errou. Chamar a quebra de um banco de problema localizado é ignorar como o dinheiro realmente circula. Porque dinheiro hoje não é metal nem papel guardado em cofre. É promessa registrada em sistema, crédito anotado em tela, confiança digitalizada. E bancos não guardam seu dinheiro numa gaveta com seu nome. Eles usam, emprestam, investem, prometem devolver quando você pedir. O problema começa quando muita gente pede de uma vez. Nos anos 1990, o Brasil viu bancos grandes e tradicionais desabarem Econômico, Nacional, Bamerindus, nomes que carregavam décadas de história. E quando caíram, não levaram só os acionistas junto. Levaram correntistas, pequenos empresários que tinham crédito aprovado na sexta e na segunda não tinham mais banco. Levaram funcionários, fornecedores, confiança. A quebra não foi técnica, foi humana. Isso acontece porque banco funciona como caixa d'água de um prédio. Todo mundo usa achando que sempre vai ter. Mas se a entrada secar e todo mundo abrir a torneira ao mesmo tempo, o sistema trava. E aí não adianta explicar que tecnicamente a água existe em algum lugar do encanamento. Se não sai da torneira, o resultado é o mesmo. Quando um banco quebra, 3 coisas acontecem imediatamente. Primeiro, os clientes entram em pânico. Segundo, outros bancos começam a desconfiar uns dos outros. Terceiro, o crédito para, não só no banco que quebrou, mas em toda a cadeia conectada a ele. Porque sistema financeiro é baseado em confiança. E confiança, uma vez abalada, não volta com comunicado de imprensa. Vou te contar uma mecânica que pouca gente percebe. Imagine que você tem uma pequena fábrica de móveis. Você vende para lojas, recebe a prazo, paga fornecedores à vista e usa uma linha de crédito do banco para equilibrar o fluxo de caixa. É assim que a maioria dos negócios reais funciona no Brasil. Papel na mão, dinheiro na promessa. Agora imagina que seu banco quebra numa terça-feira. Você não perde só a conta corrente. Você perde o crédito que ia usar para pagar o fornecedor na quinta. Perde a previsibilidade. Perde a capacidade de honrar compromissos que já assumiu. E o fornecedor, que também depende desse pagamento para pagar o dele, entra no mesmo ciclo. Não foi você quem errou. Não foi o fornecedor. Foi o sistema que travou. E aí vem a parte mais cruel. Enquanto isso, os grandes continuam operando. Porque eles têm acesso a outros bancos, a linhas internacionais, a estruturas que o pequeno nunca teve. A quebra atinge desigual. Quem tem menos rede de proteção cai primeiro. O mecanismo é sempre o mesmo, mas as roupagens mudam. Em 2008, não foram bancos brasileiros que quebraram primeiro, foi lá fora. Lehman Brothers, Stern, nomes que pareciam distantes, mas o efeito chegou aqui rápido. Crédito evaporou financiamento de imóvel, de carro,
de capital de giro, tudo travou. Empresas que estavam crescendo pararam, não porque vendiam menos, mas porque ninguém mais financiava o crescimento. O roteiro já foi encenado antes, e sempre tem o mesmo final: quem acumulou poder sobrevive. Quem dependia de fluxo quebra junto. Agora, tem uma coisa que o sistema faz e que é especialmente perversa. Quando um banco quebra, o governo intervém. E intervém porque precisa. Porque se não intervir, o contágio se espalha, a economia trava, o caos político explode. Então entra o Banco Central, o Fundo Garantidor, o Tesouro, enfim, a máquina pública. E quem financia a máquina pública? Você. Não de forma direta, não com um boleto escrito resgate de banco, mas com inflação silenciosa, com dívida pública maior, com juro estrutural mais alto, com menos investimento em saúde, educação, infraestrutura. O sistema se ajusta, mas nem sempre a favor de quem seguiu as regras. Eu acompanhei de perto, nos anos 1990, o que aconteceu quando o PROER foi criado. Era um programa para salvar bancos quebrados. Tecnicamente, fazia sentido. Evitou um colapso maior. Mas na prática, quem pagou? O contribuinte que nunca teve conta naquele banco, o trabalhador que guardava na poupança. O aposentado que viu o poder de compra murchar mês a mês. A estabilidade institucional custou caro para o cidadão comum. Isso não é teoria conspiratória, é mecânica fiscal. Quando o Estado injeta dinheiro para salvar instituições privadas, esse dinheiro não cai do céu. Ou vem de aumento de dívida, que será paga com juros por décadas, ou vem de emissão, que dilui o valor da moeda que está no seu bolso agora. Nos dois casos, quem arca é sempre o mesmo. Tem uma frase que eu ouço muito, mas se não salvasse, seria pior. E é verdade, provavelmente seria. Mas isso não muda o fato de que alguém paga, e raramente é quem errou. Raramente é o executivo que aprovou o risco excessivo, o acionista que lucrou nos anos bons, o consultor que validou o modelo insustentável. É o zelador que nunca entrou numa sala de reunião. Agora pensa na escala disso. Pensa no que acontece quando não é um banco pequeno, mas um grande, sistêmico, grande demais para quebrar. Aí a coisa muda de patamar. Porque esses bancos sabem que não vão quebrar. Sabem que, se chegarem perto, o sistema inteiro vai se mobilizar para segurá-los. E essa certeza cria um comportamento perigoso, risco moral. Quando você sabe que não vai arcar totalmente com suas perdas, você assume riscos que não assumiria de outra forma. É como dirigir sabendo que outra pessoa vai pagar o seguro. O incentivo está desalinhado. E no sistema financeiro, incentivo desalinhado se transforma em crise mais cedo ou mais tarde. Olha o que aconteceu em 2008 de novo. Os bancos grandes dos Estados Unidos sabiam que eram grandes demais para cair. Então alavancaram, criaram produtos financeiros complexos, apostaram alto. E quando a aposta deu errado, quebraram. Mas não sozinhos. Quebraram levando milhões de empregos, milhões de casas, trilhões em valor de mercado e foram salvos. Com dinheiro público. Enquanto isso, a família que perdeu a casa não foi salva. O trabalhador que perdeu o emprego não teve resgate. A diferença não é técnica, é política. É sobre quem tem voz quando a decisão precisa ser tomada. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco mais de blindagem por causa do Fundo Garantidor de Crédito, que protege até um certo valor por conta. Mas esse fundo também tem limite. E se a quebra for grande demais, ele não segura. Aí volta tudo para o Tesouro, para o contribuinte, para a conta pública que não fecha. Nenhum sistema é a prova de colapso. E tem outro efeito, talvez o mais sutil, a perda de confiança generalizada. Quando bancos quebram, as pessoas deixam de acreditar no sistema. E aí começam a sacar dinheiro, a estocar, a evitar novos investimentos. A economia não cresce por falta de consumo ou produção, mas por falta de crédito, de fluxo.
de movimento. É como se o sangue parasse de circular. O corpo está vivo, mas não funciona. Eu vi isso acontecer em menor escala várias vezes. Em 1999, com a crise cambial. Em 2002, com a incerteza eleitoral. Em 2015, com a crise política somada à econômica. Sempre que a confiança no sistema cai, o crédito seca. E quando o crédito seca, quem depende dele para operar, que é quase todo mundo, para também. E aí vem a ironia mais amarga: quem tem patrimônio consolidado, quem tem reserva em dólar, quem tem ativos reais, atravessa a crise e sai do outro lado mais forte. Porque compra barato o que os outros precisam vender na urgência. A crise concentra riqueza. Os nomes mudam, mas o mecanismo não. Em 1929, foi assim. Em 2008, foi assim. E vai ser assim na próxima, porque a estrutura do sistema não mudou. Mudaram as siglas, os regulamentos, as tecnologias. Mas a lógica de fundo continua: risco privado, lucro privado, prejuízo socializado. Quando a dívida cresce mais rápido que a renda, o espaço de manobra diminui. Quando o espaço diminui, decisões difíceis são adiadas. E quando são adiadas, alguém absorve o custo, geralmente fora do sistema, longe das mesas onde as decisões são tomadas. Esse alguém é você. É o motorista de aplicativo que vê a parcela do carro subir porque o juro estrutural está mais alto. É o dono de padaria que não consegue financiamento para expandir porque o banco está retraído. É o aposentado que vê a inflação corroer a pensão enquanto as manchetes falam de recuperação do mercado. A perda não é abrupta, é silenciosa. E talvez o mais difícil de aceitar seja o seguinte: isso não é acidente. É design, o sistema foi construído assim. Bancos centrais existem para garantir estabilidade, mas estabilidade do sistema, não necessariamente do indivíduo. E quando chega a hora de escolher entre salvar uma instituição grande ou proteger milhares de pequenos poupadores, a escolha já está feita antes mesmo da reunião começar, porque a instituição grande é sistêmica. O pequeno poupador, não. Eu não estou dizendo que deveria ser diferente, nem que existe solução fácil. Estou dizendo que é importante entender como funciona. Porque quando você entende, você para de se surpreender. Para de achar que dessa vez vai ser diferente. Para de confiar cegamente em promessas de estabilidade eterna. Todo sistema chega a um ponto de ajuste, e quando chega, alguém paga. A questão é saber quem. Olha, eu não estou aqui para criar pânico nem para vender solução mágica. Estou aqui para devolver clareza. Porque clareza é o que te permite tomar decisões melhores. E decisão melhor não é necessariamente a mais agressiva, nem a mais conservadora, é a mais consciente. Quem reconhece o ciclo cedo não precisa correr depois. Quando um banco quebra, não é só ele que paga. Paga o cliente que confiou, o fornecedor que dependia, o trabalhador que acordava cedo, o contribuinte que nunca teve nada a ver com aquilo. Paga o sistema inteiro, em camadas, em silêncio, ao longo de anos. E você tem duas escolhas. Pode fingir que não é com você, que está tudo controlado, que o governo não vai deixar acontecer. Ou pode olhar com olhos abertos, entender o terreno e se posicionar de forma que, quando a próxima rachadura aparecer, você não esteja parado bem em cima dela. Não é sobre medo, é sobre lucidez. Os ciclos não punem quem observa, punem quem ignora. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa entender o que realmente acontece quando o sistema treme. E se você quer continuar recebendo análises assim, sem hype, sem promessa, só clareza menos, se inscreva no canal e ative o sininho, porque os próximos movimentos já estão em andamento. E quem entende cedo, decide melhor.